senhora presidente, caros colegas, tivemos uma coincidência, uma grata coincidência, de recebermos hoje a visita das vereadoras de Cruzeiro do Sul, a Marni Trentini e a Daia Maria, que estão aqui no plenário e que fizeram uma fala muito emocionante, muito significativa para nós. E por forças essas do destino, o meu discurso de hoje, nesse grande expediente, tem justamente a ver com propostas e soluções para a situação que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Todos vocês, acho que já conhecem o meu ditado de problema, proposta e solução, né? Quem fala só problema não é útil para nada, nem para as empresas, nem para a sociedade, em lugar nenhum. Então, se a gente fica falando que furou o pneu, que caíram as vendas, que eu perdi o cliente, enfim, não resolve nada. Você pode não ter a solução, mas tem que ter uma proposta. Sempre sim, tá? Problema, proposta e solução. Solução, ela só é solução quando ela é exatamente do tamanho do problema. Então, uma aspirina para um câncer não é solução. E nem todos têm a solução. A gente busca a solução, procura a solução. É assim que funciona a vida. Mas não vá para uma reunião, não vá para um plenário, não vá para uma tribuna, não vá para qualquer espaço onde tenha problema que você não tenha uma proposta. É assim que eu vivo, assim que eu trabalho. E nós vamos ter agora, em breve, uma situação de resíduos. Não se fala mais lixo, no meu tempo era lixo. Hoje o resíduo é um ativo econômico que pode gerar riqueza e renda. E a nossa situação no Rio Grande do Sul, principalmente das regiões de Cruzeiro do Sul, onde temos as nossas colegas aqui, Vale do Taquari, Grande Porto Alegre, entre outras que tiveram problema de enchente, o nosso é mais desabamento e desmoronamento, nós temos muitos resíduos. E esses resíduos, senhora presidente, não adianta colocar daqui para lá, hoje eles estão todos na frente das casas, das empresas, eles chegam à altura de 1,5 m, 2 metros, até 3 metros de entulhos. Essas imagens são apenas ilustrativas de vários pontos de tudo que a gente já tem visto nesse nosso Rio Grande do Sul. A emoção que as nossas colegas vereadoras passaram para nós aqui é o exato ponto daquilo que a gente precisa ajudar e apoiar. Então, eu tenho uma proposta de uns empresários que nos procuraram para um equipamento de gestão de resíduos de enchentes. Essa que é a ideia, ou seja um triturador, seja um compactador, seja um equipamento que faça, vereador Cristiano Becker, né, o pessoal entenda esse momento. Sempre tem um momento de construir, existe a destruir, existe o reconstruir. Você constrói um casamento, vem o divórcio e aí você tem que reconstruir a vida. Você conhece uma pessoa, vai num velório e a vida segue. A nossa vida é um constante construir, destruir e reconstruir. A constante na nossa vida é reconstruir, repaginar. Então, nesse sentido, a ideia, tivemos uma reunião ontem com a Grégora, com o secretário do Meio Ambiente, o Daniel, né? Daniel, onde apresentamos esse projeto do equipamento para gestão de resíduos. Quantos resíduos nós teremos agora? Sofás, camas, pneus, resíduos industriais, porque as empresas, o comércio e as famílias foram afetadas. E é necessário ter um equipamento que faça essa trituração, essa gestão, essa manipulação. Aqui fala um economista, eu não entendo muito, mas esses engenheiros e técnicos estão trabalhando nisso. E também, senhora presidente, vamos ter uma conversa com o pessoal do governo do estado, para que a gente possa, já temos encaminhado algumas situações, para que a gente possa disponibilizar, de alguma forma, esse equipamento. A melhor maneira de você reconstruir é com organização. Nós precisamos organizar as cidades. A cidade precisa reorganizar. As pessoas não têm ânimo, de voltar a produzir, vender, enfim, reconstruir, se a cidade não estiver limpa e organizada. Esse é o próximo passo, essa água vai baixar e vai aparecer coisas que nós não imaginamos.
E aí a gente precisa fazer, vereador Camires, essa gestão de resíduos, tá? Aqui tem um exemplo dos protótipos. Eu nem sei se posso chamar de protótipos porque eles são feitos conforme a demanda de cada resíduo. Os resíduos de Caxias do Sul, senhora presidente, são pedras, são galhos, são árvores, né? Os resíduos das enchentes são outros, são madeiras, estofados, enfim. Então, essa é a ideia, né, que está sendo bem acolhida, bem recebida, é uma da iniciativa privada, são de empresários, mas que já tem expertise em outras cidades e já tem, inclusive, parceria com a FEPAM, tá? Então, é algo que pode nos trazer essa solução. Porque ficarmos puxando resíduo para cá, resíduo para lá, não vai ajudar as cidades. Não vai ajudar as cidades. Deixa eu só dar os apartes que pediu o vereador Felipe. Vereador Zanquim, quero lhe cumprimentar pela iniciativa e saudar novamente as colegas vereadoras, minhas amigas, a Daia e a Marne, que deram um choque de realidade aqui hoje, né? E pra gente entender um pouco daquilo que está acontecendo em Cruzeiro do Sul e outras cidades, obviamente. E ontem, nessa mesma linha, vereador Zanquim, eu fui procurado e estive em reunião com a Gabriela Rosa, que ela é coordenadora de RH da Eletronor, do Grupo Sonepar. E eles também estão com uma ação nesse sentido, com produtos eletrônicos e da linha branca, e onde eles fazem esse recolhimento e retornam com equipamentos ou até recursos para essas cidades ou entidades que fazem esse processo todo. Então, também encaminhei, né, alguns contatos de amigos, vereadores, enfim, que estão nessas cidades mais atingidas. Eu, obviamente, encaminhei o contato delas para que a Eletronor aqui de Caxias também faça esse contato para ver o tamanho para ver a quantidade e o quanto pode auxiliar, né, essas prefeituras também com relação a tudo aquilo que foi perdido nesse momento, mas que pode ter algum tipo de retorno através desse recolhimento desses resíduos todos. Então, são ideias que se somam, né, para auxiliar nesse momento. Obrigado, vereador Felipe. Boa parte, vereador. Acho que o vereador Rafael tinha me pedido. Vereador Zanquim, esse tema não é novo no plenário. Eu volto para 16 de dezembro de 2016, vereador. Uma noite longa aqui na Câmara, a última sessão do ano, lá de 2016, nós aprovamos o Plano Municipal de Resíduos Sólidos aqui na Câmara de Vereadores, na época do prefeito Alceu. Mas esse projeto veio à Câmara devido a diversas discussões, reuniões com setores, com empresários, com a comunidade, com a academia. Mas antes disso, o prefeito Alceu, na época, fez diversas viagens com o secretariado, com a Codeca. Eu lembro o prefeito, na época, o Cassina, que era secretário, o Adiló, entre outras pessoas. O Alceu, ele fez uma viagem para a Alemanha, fez outra viagem para a Coreia do Sul e outra para o Canadá para tratar a questão dos resíduos. Eu me permite, vereador, ler só um parágrafo aqui. O prefeito informou que o grupo Hyundai estará novamente na cidade na próxima semana para tratar da construção da usina, a principal junto ao aterro sanitário em Rincão das Flores. A grande diferença está entre os projetos, é o valor estimado: 20 milhões de dólares para os projetos canadense e 270 milhões para o coreano. Os dois prevêem a geração de energia a partir dos resíduos. Aí ele diz o seguinte: Alceu explicou ainda que o Canadá aprendeu muito sobre a compostagem com resíduo orgânico e que futuramente a ideia é a transformação do biodiesel. Como lá neva muito, a energia é usada para vapor em aquecimento de estufas de hortaliças. Assim, eles continuam produzindo no inverno rigoroso. Ou seja, vereador, além do meio ambiente, é a questão da economia. Essa viagem foi em 2015. 2016, nós aprovamos o projeto aqui na Câmara. Só que nada mais aconteceu. Parece que nós voltamos lá para as discussões iniciais do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Oportunamente uma declaração de líder, Partido Novo. Esse projeto do senhor, que o senhor está apresentando aqui como solução, não é nada novo, mas que seja uma nova esperança que o senhor apresente aqui, para que a gente possa... Porque 20 milhões hoje não é nada, se a gente for ver, com o impacto ambiental que esses resíduos vão gerar no meio ambiente e também na sociedade. Obrigado, vereador. Perfeito, obrigado, vereador Rafael, pela sua contribuição. E é importante que a gente deixe claro que hoje é um momento de catástrofe
né? Diferente dos anteriores. Agora é pós-guerra. Me permitem a comparação, né? 90% do Rio Grande do Sul foi destruído. Então, gestão de resíduos já é algo consagrado. Já estão na declaração? Tá. 1 minuto só, perdão, lhe interromper, mas só para informar que segue declaração de líder, bancada do Novo, na tribuna, vereador professor Zanquim. Perfeito. É atípico, embora já tenha sido discutida, e a gestão de resíduos, vereador Lucas, precisa evoluir muito. Resíduo é dinheiro. Nós chamávamos de lixo antigamente, e hoje, e justamente nessa situação, a primeira situação, vereador Cristiano, é uma cidade limpa. Você não consegue sair da sua casa e ver um monte de entulho, já te desanima. E passa um dia, passa 2, passa 5, vem a depressão. As pessoas estão deprimidas com outras situações que eu não quero nem falar por aqui. Então, essa é a nossa ação. O próximo passo é esse, é limpar as cidades. E limpando com essa gestão de resíduos. Vereador Cadório. Vereador Zanquim, o senhor falou muito bem, nós tivemos a guerra e agora o pós-guerra. A guerra foi terrível. O pós-guerra é tanto terrível e talvez mais, porque está caindo a ficha. Eu ouvi há poucos dias a Gaúcha, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, falando sobre isso, porque ele foi questionado sobre o que vai ser feito dos móveis, máquinas, estruturas, equipamentos que foram deteriorados e prejudicados, o que vai ser feito com isso? Ele, na oportunidade, rapidamente respondeu que já tinha contratado uma empresa de outro estado para um reaproveitamento de todo esse material. Então, o pós-guerra, ele está se estabelecendo muito desafiante. E o meio ambiente, ele vai ser muito prejudicado, está sendo muito prejudicado, e, aliás, já foi uma resposta. O meio ambiente já respondeu pelas ações, pelas atitudes que o povo faz errada em relação ao meio ambiente, que nós permanentemente fizemos. E então a preocupação é na recuperação. Teremos problemas em relação à quantidade enorme de lixos. Teremos problemas, não só o seletivo, mas o orgânico acumulou muitas toneladas de lixos, aumentaram nos últimos tempos, mas a minha preocupação também é em relação aos problemas da saúde que o meio ambiente vai repercutir, e nós teremos problemas muito graves de saúde no nosso estado e temos que já ter um olhar e prevenir. Parabéns pelo tema. Sim, obrigado, vereador Cadório. Então, a bola vai passar para o governador do estado, né? A gente vai passar essa proposta, essa ideia para ele, porque os resíduos, vereador Cadório, pneu é um tratamento, madeira é outro tratamento. Vocês imaginem essas luminárias, essas lâmpadas que têm químicos dentro, né? Baterias, celulares que foram perdidos. Nós estamos com um problema sem precedentes na história do Rio Grande do Sul. Computadores, vereador Fantinel, micros, periféricos, cabos, enfim, uma situação muito complicada, e que esse equipamento, adaptado à realidade de cada município, cada região, poderá fazer então a trituração, poderá fazer a reciclagem e não é empacotamento, é a compactação. A compactação para que como se diz, do limão fazer uma limonada, né? A frase é nova, mas é isso que nós temos que pensar agora. O próximo passo é limpar as cidades. Vereador Lucas. Não, era essa justamente a frase que eu ia dizer, fazer do limão uma limonada. O reaproveitamento de todos esses resíduos, né, é muito importante. Recentemente apresentei, né, um grande expediente também sobre o reaproveitamento do lixo, né, das usinas, e isso é algo que as cidades têm que se ocupar realmente, desde a questão do espaço, mas principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de tragédia, o próprio impacto visual que vai dar, né? A cidade se recuperando, isso já motiva as pessoas a ver a cidade já limpa, já. Mas existem vários equipamentos que, desde a trituração do plástico, ele já picota e já comprime para a reutilização. Os pneus
né, como bem falasse, já pode ser inclusive usado na própria confecção de asfalto, que existe as usinas que já pode reaproveitar justamente na recuperação. Então, tem várias, vamos dizer assim, utilizações, né? Então, é algo muito importante, além da limpeza, né, da saúde mesmo das pessoas, né, que vai precisar agora. Um excelente tema. Obrigado aí por compartilhar. Parabéns. Obrigado pela participação, vereador Lucas. Então, a hora é agora. Eu tenho dito para essas comunidades, as pessoas, vereador Schalco, na qual a gente tem contato, né? E eu sei que o senhor também tem tido contato extra Caxias do Sul para a gente poder ajudar todos os gaúchos, né? Tem aquela frase que diz que estamos piorando cada vez menos, ou seja, cada dia, amanhã, vai estar menos ruim do que ontem. Pense dessa forma para a gente ter energia. E depois da manhã vai estar melhor, semana que vem vai estar melhor, mas é imprescindível. Nós temos a fase dos donativos, a fase da reconstrução, mas agora é a fase da limpeza. Dentro de alguns dias nós já vamos ter que começar a limpar e aproveitar esses resíduos aí. Então, essa é a minha proposta. Sempre problema com alguma proposta, senão não adianta nada. Obrigado, senhora presidente.